Seja bem-vindo ao Papo Previdenciário, onde toda sexta-feira a gente traz as dúvidas da semana aqui e te ajuda esclarecendo sobre o direito previdenciário. Se não nos conhece, meu nome é Augusto Torre, advogado especialista em direito previdenciário, aqui do escritório do canal Braguin Torre Advogados, tá? Onde a gente ajuda aí você semanalmente e depois, na sexta-feira, coleciona aí as dúvidas e traz aqui para te responder de uma forma individualizada. Se você quer participar, já deixa aqui o seu comentário com a gente. Prefere nos acompanhar lá no Instagram? Vai lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo para você acompanhar e também ter acesso ao Instagram, que a gente sempre, de vez em quando, a gente está respondendo as perguntas lá na caixinha. Perfeito? Vamos lá, olha só, a primeira dúvida que eu tenho hoje aqui é a seguinte. Boa tarde, doutor. Me esclarece essa dúvida, por favor. Na casa moram 3 pessoas. Esposa, que já é aposentada, o marido de 69 anos e um filho sem renda. O marido tem direito ao BPC-Loas? Como é feito esse cálculo da renda per capita? Então vamos lá, só para você entender. Moram 3 pessoas na casa. A renda per capita tem que ser de até 1/4 do salário mínimo. Nesse caso aqui, a esposa aposentada vai depender do valor do salário dela, da aposentadoria. Se a aposentadoria for até de um salário mínimo, ela é desprezada nesse cálculo aqui do BPC, tá? E como o marido dela tem 69 anos, ou seja, tem acima de 65 anos, ele pode se enquadrar num BPC por idade, né? Ou seja, BPC do idoso e não do BPC do deficiente. E aí conseguir esse benefício em função do desprezo dessa aposentadoria de um salário mínimo da esposa. Se o valor da aposentadoria da esposa for superior a esse patamar, aí não vai conseguir se enquadrar no BPC. Por que não vai conseguir? O INSS vai fazer o cálculo e vai fazer a renda per capita, é acima de 1/4 do salário mínimo. Vamos te dar um exemplo? Vamos imaginar que essa pessoa ganha R$2.000 de aposentadoria. Então, se a gente pegar aqui R$2.000 de aposentadoria e dividir por 3, vai dar uma renda per capita por pessoa, dividido por 3, de R$666. Veja que ultrapassa o limite aí de 1/4 do salário mínimo e aí, consequentemente, o esposo não vai conseguir receber o BPC, tá bom? Então lembre-se que se o valor da aposentadoria é de até um salário mínimo, pode ser eliminado do cálculo, não tem problema nenhum, tá? Mas se for superior a isso, não vai ser eliminado, vai fazer o cálculo. Se o cálculo dessas 3 pessoas aí der acima de 1/4 do salário mínimo, não tem direito. Se for até 1/4 do salário mínimo, tem direito. Perfeito? Esclarecido? Vamos lá para a segunda pergunta que a gente tem aqui. A segunda pergunta é da Selma Cardoso. Ela pergunta o seguinte: bom dia, Dr. Braghini. Auxiliar de serviços gerais e operador de caixa de supermercado é um trabalho insalubre? Posso pedir meu PPP? Selma, aqui muita gente tem dificuldade de entender o que é insalubridade e o que é período especial, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Insalubridade, a gente utiliza esse termo lá no processo trabalhista, tá? No direito previdenciário, o importante são períodos especiais. E o que é período especial para fins de INSS, para reconhecer esse período como especial? É aquela atividade que a pessoa desempenha onde a sua integridade física fica prejudicada. Então, onde ela tem uma exposição também a algum tipo de agente físico, químico, biológico que prejudica a sua saúde ou a sua integridade física. Então, vamos pegar como exemplo aqui o seu caso. Auxiliar de serviços gerais. Bom, você exerceu a sua função de auxiliar de serviços gerais em qual empresa? Vamos imaginar que você é auxiliar de serviços gerais numa indústria metalúrgica. E lá nessa indústria metalúrgica onde você trabalhava, tinha muito ruído, né? Porque era prensa que estava fazendo barulho a todo momento, e você auxiliando o pessoal lá no auxílio de prensa, você desenvolvendo essa atividade sempre exposta a esse barulho muito alto. Sim, esse período pode ser computado como especial, desde que o nível de ruído que você ficava exposta, tá, estava acima do limite de tolerância exigido pela legislação. Atualmente, se você fica exposta por 8 horas diárias ao limite de ruído acima de 85 decibéis, você tem esse período aí especial. Aí tem condições especiais aí da quantidade de tempo em função do nível de ruído, mas não é o caso, só estou te explicando aqui. Então a sua função pouco importa, o que vai importar aqui para a gente é a exposição a algum tipo de agente nocivo. Vamos pegar outra função aqui, operadora de caixa de supermercado. Então, operadora de caixa de supermercado, você tem que comprovar que você ficava exposto a um tipo de agente nocivo que prejudica a sua saúde e a sua integridade física. Então, algumas teses estão discutindo esse período especial em função da parte ergonômica da pessoa, né, que no longo prazo pode acabar sendo prejudicado, mas o INSS não reconhece porque não tem nenhum agente físico, químico
ou biológico. A parte física enquadrada aqui seria algum agente ergonômico, que seria discutível ou não, aí depende muito, se é só no processo judicial para ter esse reconhecimento, que também não é o tópico de discussão aqui, a gente pode discutir até em um vídeo específico, mas em tese, no primeiro momento, esse período de operadora de caixa não se enquadraria como especial para fins previdenciários, tá bom? De ajudante de serviços gerais, vai depender de onde você trabalhou, qual tipo de empresa e a exposição aos agentes nocivos que você ficar exposta. E aí sim, é importante pedir os PPPs. Lembrando, pessoal, que os PPPs é uma obrigação da empresa em fornecer. Fez a rescisão do contrato de trabalho, já tem que ter o PPP entregue, tá? Não é você que solicita, é a empresa que já tem que fornecer para você, independentemente da sua atividade que você exerça, já tem que ser fornecido o PPP no momento da encerramento aí do termo de rescisão de contrato de trabalho, tá? Lembrando que o PPP hoje é digital, você pode também verificar ele lá pelo meu INSS, onde as empresas já estão formalizando, já estão lançando esses PPPs lá, perfeito? Outra dúvida que a gente tem aqui, vamos para a terceira dúvida, é do Rocha. Ele pergunta o seguinte: doutor, me responda a pergunta. Minha esposa fez uma perícia na Justiça Federal, legal, e já fazem quase 3 meses e nada do resultado. Por que essa demora? Rocha, olha, depende muito, viu, da onde você está fazendo essa perícia e depende do que você fala que está demorando. Olha só, o perito médico na Justiça Federal, normalmente ele tem um prazo de 30 dias para fornecer esse laudo pericial depois que é feita a perícia. Então verifica com o seu advogado aí se não foi fornecido o laudo ou se o que você está aguardando é uma sentença, porque às vezes o seu advogado está impugnando esse laudo. O que é impugnar o laudo? É discutir o laudo, né? Falando, olha, o laudo falou que você consegue trabalhar e seu advogado acredita que você não consegue trabalhar, então ele vai impugnar, vai manifestar no processo judicial informando, eu não concordo com o laudo por isso, por isso, por isso, identificar alguns erros do laudo, se for o caso e tudo mais, então vai depender. Então entre em contato com o seu advogado, com a sua advogada que está atuando no processo, aí verifica se foi apresentado esse laudo pericial ou não, se está aguardando algum tipo de manifestação, e se não foi nesse prazo seu aí, é importante dar uma cobradinha aí, pedindo para intimar o perito para apresentação do laudo, tá? Se você entrou na justiça sozinho pelo Juizado Especial Federal, que a gente não recomenda de forma nenhuma, fica difícil de você acompanhar, aí você vai ter que ir lá na secretaria e verificar com eles por que não foi apresentado, ou se já foi apresentado, o que você tem que fazer, o que você tem que se manifestar, tá bom? Então dá uma olhada que fase processual que tá, que talvez já tenha esse laudo lá, mas o seu advogado está impugnando ele, perfeito? Outra pergunta que a gente tem aqui, quarta pergunta, é do, vamos pegar aqui direitinho, é da Anerilton, é do Anerilton Neves. Ele pergunta o seguinte: olá, doutor, gostaria de saber como fica, né, como está o tema 1209. Pessoal, para quem não sabe, o tema 1209 é referente aos vigilantes, tá? Que é nada mais é do que o reconhecimento de período especial na atividade de vigilante em função da prejudicialidade da integridade física daquele trabalhador, né, que tem a sua vida exposta e a qualquer momento, Deus me livre, pode sofrer um grave acidente aí e vir inclusive a óbito. Isso está em discussão ainda no STF, entrou em pauta e conclusão para julgamento esse ano já, né? E a gente está aguardando essa finalização. Infelizmente, todos os processos judiciais em âmbito nacional que discutem o período especial aí do vigilante estão suspensos, aguardando esse julgamento aí do STF. Então, por enquanto, não foi julgado. A qualquer momento pode ser julgado e é importante para você já inscrever-se aqui no canal, que saindo novidade, a gente já vai estar informando aí também essa categoria de profissionais aí tão dedicada e tão importante esse reconhecimento de períodos especiais, porque ficam realmente com toda a sua integridade física exposta e tem sim que ser reconhecido como especial esses períodos, tá bom? Vem com a gente, pessoal, que na semana que vem tem vídeo novo. Até lá, tchau!